Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Clube do Valor. No vídeo de hoje, tu vai ver mais um trechinho da conversa que eu tive aqui com o Mazilo sobre estratégias e os maiores desafios de uma área de growth. Fala aí, Mazilo. Vai ser muito legal, a gente vai compartilhar uma série de casos nossos aqui dentro, mostrando todos os resultados, a gente não vai te esconder nada, totalmente skin in the game, assim como a gente sempre prometeu, trazer toda a verdade, toda a transparência aqui por trás do Clube do Valor. Então, se você tem interesse no assunto, fica com a gente até o final desse vídeo e te aproveito para pedir para se inscrever no canal, dar o joinha ali, né, dar o seu like e ativar as notificações no sininho. Vamos lá? Vamos pro vídeo? Bem-vindo ao clube! Mas quais que são os principais desafios, assim, os desafios mais comuns enfrentados por um time de growth? Certamente o desafio mais clássico, vamos dizer assim, é conseguir ter clareza dentro do vendaval de dados que existem. Eu preciso saber muito claramente para onde eu quero ir, para saber o que eu tenho que medir, que vai me ajudar dentro daquilo. Hoje, dentro do vocabulário de marketing digital, eu consigo facilmente, eu não vou fazer aqui porque é sacanagem com quem está nos ouvindo, mas falar 20 siglas de 3 letras que representam algum indicador que dizem alguma coisa. Sim, então, medir 20 coisas já é totalmente inviável. Então, o chave é realmente ver assim, porque a empresa considera sucesso, tanto para o seu público quanto para ela mesma, que o ideal é que estejam casados, né? Sim. O que eu preciso medir, aonde que eu vou concentrar meus testes, quais indicadores que eu vou estar tentando mexer o ponteiro, vamos dizer assim. Entendi. Como é que eu meço isso de uma forma clara e como é que eu repasso isso para as pessoas que são responsáveis por gerar aquele conteúdo daqui a pouco. Então, trazendo um exemplo da abordagem que a gente faz dentro do nosso Instagram. No Instagram do Clube do Valor e também no Instagram do Ramiro. A gente mede postagem a postagem, qual foi o alcance daquela postagem, quantas curtidas, quantos comentários, quantos salvamentos, parte qualitativa também, para ver que tipo de temas pessoas gostam mais, que tipos de temas pessoas gostam menos. Obviamente, a gente não pode, daqui a pouco, fazer só temas que as pessoas gostam, porque a gente precisa usar aquela rede social para fazer alguns comunicados. Claro. Mas é aí que está o grande segredo que Growth consegue. Todo mundo associa, quando fala de Growth, principalmente palestrantes renomados, e se procurarem alguns vídeos no YouTube, vocês vão ver também Growth a crescimento exponencial. Por que isso? Porque no marketing sempre tem aquela verdade que 50% das coisas que eu faço eu acerto, 50% eu erro, o problema é que eu não sei qual 50% é qual, né? Sim. O que o Growth faz? Beleza, testei. Com um teste, eu sei quais são 50% que eu estou acertando, quais são 50% que eu estou errando. Porque tem um teste por trás, tem uma hipótese que eu quero confirmar. Então, ao invés de eu sair fazendo, eu penso no porquê que eu estou fazendo aquilo. E ao pensar no porquê que eu estou fazendo aquilo, quando dá o resultado, eu sei se aquilo deu certo ou não. Se eu estava certo ou não. Tá. Considerando, fiz, errei. E como é que tu sabe que tu errou? Tu tem alguns indicadores teus próprios que dizem, um post médio do Clube do Valor alcança 20 mil pessoas. Tá. Se eu fiz um post e alcançou 40, claramente alguma coisa eu acertei. Tá, beleza. O que eu fiz? Qual era a minha hipótese para fazer aquele post? As pessoas gostam de comentar ou as pessoas gostam de meme. Então eu fiz um post de meme, o post de meme alcançou mais gente porque mais pessoas compartilharam, mais pessoas curtiram e permitiu que o Instagram alcançasse mais pessoas. Tá, beleza. Então fiz o teste. 50-50. Descobri os 50% que eu errei. O que eu faço? Eu testo de novo. E se a gente sempre ficar nessa lógica de eu errar 50%, acertar 50%, eu tenho 50% certo do meu primeiro teste, 50% errado. Da próxima vez eu vou ter 75% certo, 25% errado. Depois dos 25% errado, e assim vai indo. E assim eu vou daqui a pouco eu vou acertando cada vez mais, eu vou conseguindo saber o que eu preciso fazer para acertar e o que eu não posso fazer para errar. E aí, naturalmente, se cria exponencialidade. Porque eu acerto muito mais do que eu erro. Claro, perfeito. Eu tenho controle sobre os meus acertos. Perfeito. Obviamente, ninguém vai querer, eu sei o que eu faço para acertar, eu sei o que eu faço para errar, então vou fazer umas para errar aqui. Não, tu vai sempre focar em acertar cada vez mais. Acertar, claro, perfeito. E assim, Mazilo, para quem tá pensando em estruturar um time de growth, começar um time de growth, ou para aquelas pessoas que estão pensando em, de repente, se aprofundar mais no assunto e, de repente, começar direcionar a carreira para essa área, quais habilidades tu acha que são mais importantes, mais necessárias para uma pessoa que quer fazer parte de um time de growth? Eu acho que duas coisas principais que delas derivam todas as outras. A primeira é gostar de números. Sim. E a segunda é gostar de pessoas.
Tem que gostar dos dois. Tem que gostar dos dois. Isso é difícil. São coisas, às vezes, que são... Isso é bem difícil. Vamos dizer assim, totalmente paradoxais. Mas é o grande, vamos dizer assim... Esse profissional growth, assim como algumas outras profissões, tem crescido muito justamente por isso, porque é um conjunto de conhecimentos, não é uma coisa pronta, não é uma coisa que você vai fazer faculdade de growth. Sim, claro. Tu vai fazer faculdade de marketing e vai puxar a parte de números, ou tu vai fazer engenharia, por exemplo, como eu fiz, e vai estudar a parte de marketing, vai estudar a parte de pessoas. Claro, beleza. Então, tu conseguir ter a junção das duas coisas, porque isso vai permitir que tu te aprofunde em uma série de coisas. Sim, então naturalmente, se a pessoa, vamos botar assim, se a pessoa escolheu a faculdade de marketing, e ela tomou um lado mais humano, ela pegou a faculdade de engenharia, que a gente sabe que é um pouco mais numérica. Naturalmente, se a pessoa ela quer ir para uma área de growth, ela vai ter que, vamos botar assim, acabar fazendo um esforço extra de se aprofundar mais nessa outra parte, nessa outra área. Com certeza. Todo mundo não, mas muitas pessoas que são, principalmente americanos, onde o conceito de growth ele é muito desenvolvido assim, nos Estados Unidos, defendem um profissional do growth com conhecimentos técnicos em T e com conhecimentos gerais em I. Tá, não falei nada, tá? Vou explicar. O que é conhecimento técnico em T? Tu entende e sabe de muitas coisas que compõem growth. Então, tráfego pago, tráfego orgânico, geração de conteúdo, comunicação, copywriting, uma série de coisas, e tu é muito bom em uma delas. Então, por exemplo, como é que eu comecei no growth? Eu sabia um pouco de tudo e eu era muito bom, ou eu entendia bastante da parte de tráfego pago. Sim, então, comprar mídia. Simples assim. Beleza. Então, esse é o profissional em T. Tu entende bastante de... Assim, então, o suficiente de muita coisa. De todas as áreas, de todas as partes que abrangem growth. Justamente porque um time de growth, time grande daí para funcionar bem, tem que ter a comunicação entre as pessoas. O editor de vídeo tem que entender um pouco de dados para falar com o gestor de tráfego, que tem que entender um pouco de design para falar com o design. Sim. Todo mundo tem que entender um pouco para multiplicar o trabalho. Claro. Senão é cada um trabalhando na sua ilha totalmente desconexo. Sim. E aí por que tá tendo uma migração, vamos dizer assim, do profissional T, então com essa característica do profissional I, que se somou a isso, além de tu aprofundar muito bem em uma área, tu tem um conjunto que chama de soft skills, então habilidades leves de comunicação e relação interpessoal. Então, liderança, eu saber me comunicar muito bem, eu saber explanar muito bem o que eu tô falando. Sim, beleza. Porque isso assim, se eu consigo fazer isso internamente, significa que quando eu for levar isso pro público, a tendência é que eu consiga fazer muito bem também. Claro. Tá? Então, isso seria, vamos dizer assim, as principais características de um profissional de growth. Então não tem problema uma pessoa, eu não gosto de números, significa que eu nunca vou poder trabalhar em growth? Não. Provavelmente tu vai entender um pouquinho tu vai ter que entender, mas todo mundo consegue. E tu vai te aprofundar muito em copywriting, que é uma coisa totalmente de entender a mente humana, de entender o pensamento humano. Sim. Ou vou me aprofundar muito em comunicação, em captação de vídeo, em como eu levo uma mensagem... Como transmitir através Como eu transmito conhecimento através do entretenimento. Claro. Como eu gero conteúdo de extrema relevância sem ser maçante, sem ficar chato, sem ser mais uma pessoa fazendo conteúdo na internet, que tá virando moda. Sim. Então, beleza. E assim, ô Mazilo, para aquela pessoa assim que, vamos botar, ela tem uma entrevista agora para uma área de growth, né? Que nem recentemente aqui foi estruturada essa área de growth. Tu acabou naturalmente entrevistando algumas pessoas para se juntar ao nosso time. Como é que essa pessoa ela deve se preparar para uma entrevista nessa área? Eu vou te dizer uma coisa, Thiago. Daí vai gente, até te interrompendo, pelo que a gente conversou aqui, né? Dá para ver que isso envolve um trabalho mais de longo prazo, né? A pessoa que ela se interessa pelo growth, ela tem que vir trabalhando isso há mais tempo, né? Mas aí eu acho que teu ponto muito interessante, já falando um pouco de como a gente montou a equipe aqui, qual foi o penso por trás. Eu tenho uma coisa muito própria, é opinião total minha, assim, eu gosto de contratar perfil e treinar habilidade. Sim. Então, a gente estava procurando pessoas com o perfil certo, com a curiosidade certa para se desenvolver bem num time de growth. Beleza. Porque é muito difícil tu achar um profissional que venha com esses conhecimentos prontos, porque o mercado não... É uma coisa muito recente isso que está acontecendo. Entendeu? Então, se tu é uma pessoa... Quando eu falei, não tem faculdade disso. Então, não vou conseguir contratar um profissional de growth pronto. Claro. Eu quero contratar profissionais que tenham o perfil certo, que façam as perguntas certas, que tenham a curiosidade certa. E aí eu pego... Se eu tiver o conhecimento, eu treino a pessoa, ou se não, a gente junto vai aprender. Vai aprender em conjunto. Em conjunto, exatamente. Sim. Então, assim, qual é o principal dica de quem está indo para uma entrevista disso? E faça perguntas.
Sim, beleza. Entenda bem do negócio, porque o primeiro ponto para tu conseguir ser um bom profissional de growth é tu saber fazer a pergunta certa, ou tu tentar te esforçar para fazer as perguntas certas. Porque a partir das perguntas certas, tu vai saber que tipo de testes tu tem que fazer, que tipo de análises tu tem que fazer, e aí sim tu vai chegar na resposta certa. Desconfia se uma pessoa chegar para tua empresa e dizer assim, eu sei como resolver teu problema. Eu não ouvi, não falou nada da tua empresa, mas eu tenho a fórmula mágica para te fazer vender mais na internet. Cara, desconfia. Desconfia, claro. Vai muito mais. Então, vamos botar assim, o soft skill, né, que tu comentou, ele entra a partir do momento que tu sabe fazer essas perguntas e ter essa, vamos botar assim, uma visão mais ampla. É uma visão do todo, é uma visão realmente assim... Normalmente as empresas gostam muito, ou gostavam um tempo atrás, de separar tudo, organizar tudo em caixinhas. Isso é a pior coisa que pode acontecer para dentro de um time de growth, entendeu? Sim. Eu só edito vídeo, então eu só vou editar vídeo, não vou querer sair dessa fronteira. Sim. Não, tu não vai conseguir ser um bom editor de vídeo, me desculpe, entendeu? Tu pode ser muito bom tecnicamente, mas daqui a pouco uma pessoa que não é tão boa tecnicamente, mas vai além do conhecimento, entende o que o público gosta de ver, que tipo de conteúdo funciona, o que os outros canais estão fazendo, ele vai ser um editor de vídeo pro público muito melhor. Sim, ele vai conseguir entregar um vídeo muito melhor editado. Que nem o nosso editor de vídeo, Carvalho, eu lembro de uma vez que até foi elogiado aqui numa das nossas reuniões, em que ele notou que, por exemplo, o próprio Ramiro, ele não estava muito bem para fazer estava um pouco estressado para fazer um vídeo, e o Carvalho, ele falou pro Ramiro, olha, Ramiro, vamos regravar esse vídeo, né? Por mais que, vamos botar assim, a expertise do Carvalho seja a parte de edição de vídeo, ele teve esse soft skill, né? Esse bom senso de notar que o Ramiro não estava num momento bom e dar essa sugestão, né? Olha, vamos regravar, talvez fique melhor. Ele conseguiu... Ele se colocou no lugar do público, né? Exatamente, ele se colocou no lugar do público, isso é uma outra coisa muito importante para fazer, não só dentro de growth, mas dentro de qualquer área dentro da empresa. E o Carvalho, cara, se a gente tivesse combinado, não teria trazido um exemplo tão bom, porque o Carvalho é um administrador. Ele é formado em administração de empresas, entendeu? Sim. Então, tu não aprende edição de vídeo em administração de empresas. Sim, claro. Só que ele tinha muita curiosidade por marketing, ele é um viciado no YouTube, no sentido de acompanhar quais são as tendências, como é que os canais cresceram, como é que o algoritmo funciona, e ele sabe editar vídeo muito bem. Sim. Cara, ele é a pessoa perfeita para ser um editor de vídeo dentro de um time de growth, entendeu? Claro, perfeito. E se você quer fazer parte desse podcast, manda tua dúvida aqui no formulário que vai estar na descrição, preencha ali esse formulário, traz o teu maior desafio que eu vou ter o enorme prazer de conversar ou com o Mazilo ou com o Ramiro sobre a tua dúvida e te ajudar a superar esse desafio. Beleza? Forte abraço e até mais. Até a próxima.